Graça e paz, vamos continuar falando sobre os escolhidos de Deus, o processo da criação de Deus, criando o homem e a mulher para serem seus amigos, conversar com Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir uma direção de Deus e terem também uma autonomia para viver, para estarem se desenvolvendo de todas as formas, sempre com a presença, a participação de Deus. Então, o homem e a mulher foram criados para serem companheiros de Deus, colaboradores, amigos, cuidarem da terra, trabalharem, criarem, crescerem, se multiplicarem. Então, dessa forma, Deus nos criou a humanidade com o propósito de viverem, serem felizes e serem a alegria de Deus e também se alegrarem em Deus. Veio o pecado, veio a queda, e a partir ali, do primeiro casal, dos seus filhos, Caim e Abel, nós vamos ter agora um procedimento de Deus de separação entre o que se livra do pecado, do mal, o que ama, e o que não consegue vencer o pecado, o que é dominado pelo pecado. Então Deus escolhe o que vence o pecado, Deus escolhe o que ama a Ele sobre todas as coisas. Deus escolhe aquele que ama ao seu próximo, como a si mesmo, como Jesus ensinou a amar, e vai reforçando este critério de escolha para habitar com Ele, para estar na sua presença, para que Ele se manifeste a Ele, para que Ele venha habitar em nós pelo Espírito Santo que Ele nos dá. Ele concede a todo aquele que crê em Jesus, a todo aquele que o obedece. Crer em Jesus não é só um sentimento, não é só uma opinião, é uma prática. Aquele que obedece a sua palavra, os seus mandamentos. E os seus mandamentos são esses, que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e que venhamos a amar o nosso próximo como Jesus nos amou. Este é o critério agora de Cristo, por excelência, mas que na verdade já vem desde Gênesis, desde o primeiro casal amar a Deus por ouvi-lo, por obedecê-lo, e não amar a Deus ao dar ouvido à serpente, à mentira, ao pai da mentira, aquele que mente desde o princípio, que engana. Então, ele mente a respeito de Deus, a respeito do propósito de Deus. Isso leva o homem ao pecado, a mulher ao pecado, a desobediência. São separados da presença de Deus. E agora, quem anda na presença de Deus, quem ama, quem lhe obedece, ama o próximo, ama a Deus, Deus vem habitar. Deus se agrada, ele vem, ele ama também, ele escolhe essa pessoa e vem habitar. E a consumação dessa obra de salvação é a habitação de Deus em nós pelo batismo com o Espírito Santo. A consumação da obra de Jesus é nós sermos batizados com o Espírito Santo. Aqui está a redenção, é Cristo em nós, a esperança da glória. Aqui está a salvação em Cristo, é Cristo viver em nós, termos a vida de Cristo. Então, essa vida de amor, essa vida com Deus, voltar como lá no Éden, lá no paraíso, andar com Deus, ouvir a Deus, conversar com Deus. Nós somos escolhidos para sermos amigos de Deus, para andarmos com Deus. Então nós temos aqui alguns critérios, nós vamos ver em toda a Bíblia agora com esse enfoque. Deus nos dá essa direção, Deus nos dá essa revelação, nós recebemos do Senhor e assim entregamos essa mensagem nesse enfoque da escolha, do amor, de vencer o pecado, vencer o mal e amar a Deus, obedecendo a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e assim recebermos a habitação do Espírito Santo de Deus, Deus habitar em nós, Jesus habitar em nós, termos assim a plenitude da presença de Deus, a restauração de todas as coisas e assim sermos guiados em toda a verdade, conhecer a verdade nos libertar para uma vida com Deus, uma vida que agrada a Deus,
uma vida de comunhão, na presença de Deus, Deus realmente morando em nós. Nós vamos então ver agora em 2 Coríntios capítulo 12, que nos diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Quando Paulo está aqui mencionando visões e revelações do Senhor, nós já entramos neste aspecto do ser escolhido. Nós somos escolhidos como Paulo para o Senhor se revelar a nós através de visões, de revelações ou face a face, como Moisés, como nós podemos ter, como eu tive, como eu tenho essa experiência com Deus, dessa habitação com Deus numa plenitude, em vários níveis, visões, revelações, visões até um ponto, até um espaço, até uma área da presença de Deus, uma visão maior, uma visão menor. Então temos também níveis de intimidade com Deus. E Paulo sabe também que ele não deve se gloriar, ele vai mostrar isso. Ele vai mostrar isso no amor a Deus e no amor ao próximo, no amor de Deus, na revelação, na visão de Deus na sua vida, que ele é um escolhido de Deus para receber essas visões e essas revelações. E ele sendo questionado pelos homens, por algumas igrejas, mesmo assim ele não vai se gloriar. E nós vamos ver por quê. Nós vamos ver neste processo de escolha, nós vamos ver por que Paulo está dizendo que não convém gloriar-se. Ele também vai fazer menção ao que aconteceu, a primeira escolha, no relacionamento entre Caim e Abel. Caim foi o primeiro filho, o primogênito. Quando Caim foi gerado, a sua mãe lhe deu o nome e disse: porque eu recebi do Senhor um homem, gerei um homem. Então Caim nasceu na vanglória da mãe, do pai, com certeza. Caim cresceu para ser o maior, para ser sempre maior do que Abel. Quando nasce Abel, Abel não recebe um nome de vanglória. A mãe de Abel, Eva, mesma mãe de Caim, que lhe dá um nome, lhe diz a razão, exalta, vangloria-se, gloria-se, como diz aqui o apóstolo Paulo, em verdade que não convém gloriar-me. Porque Caim e a sua família se vangloriaram, se gloriaram de terem tido o primeiro filho, o filho primogênito, mais forte, cresceu primeiro, cresceu mais. Quando nasce Abel, nasce fraco. Abel significa vaidade. Abel é o fraco, é a fraqueza. E Deus se agrada da fraqueza. Deus vai escolher essa fraqueza, porque essa fraqueza é humilde. Abel sempre admirou, sempre orou, sempre teve como superior a Caim, mais forte, o irmão que protegia, o irmão que brigava, o irmão que vencia as lutas, o irmão que trabalhava mais. Então Abel sempre foi humilde. Abel sempre foi o pouco, o fraco da casa. E Caim o forte. Então Caim se julgava que sempre venceria Abel. Sempre faria coisas melhores do que Abel. Sempre teria mais força. Ele prevaleceria com a sua força física ou mental, ou ali com a ajuda dos pais, com o reforço do elogio, da vanglória, de se gloriar em Caim. Caim sempre pensou em levar vantagem sobre Abel. Mas quando Deus escolhe Abel, isso enfurece a Caim, porque isso está indo contra o previsto da força física sempre prevalecer. Mas Deus escolhe o fraco. Esse texto que nós estamos lendo é aquele que diz no versículo de número 9: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, Paulo está mencionando o processo de escolha que vem desde Caim e Abel. Deus escolheu Abel
Porque na sua fraqueza, como diz em Apocalipse, na carta à igreja de Filadélfia, porque embora tendo pouca força, tu não negaste o meu nome. Então essa escolha vem muito desse esforço, porque tendo pouca força. Então Deus escolhe o que tem pouca força, mas tem amor ao próximo, tem amor a Deus, se apega a Deus, porque a mim se apegou com amor também, eu guardarei, o livrarei. E Davi é outro exemplo. Davi foi deixado de lado pelos irmãos que eram mais altos, que eram mais fortes, que já tinham mais ou menos um destino traçado pelo mundo, pelo pai, pela família, de que aqueles mais fortes sempre prevaleceriam. E Davi foi deixado de lado. Davi não estava contado na visão humana de ser o vencedor, o privilegiado. Mas Deus olha o coração, Deus não olha o exterior. Então Deus escolheu Abel, Deus escolheu Davi, que era rejeitado pela família. Outro que passou por esse mesmo processo, mesmo aqui do apóstolo Paulo, que ele sabe disso, do procedimento da escolha sem a vanglória, outro claro exemplo de Esaú e Jacó. Esaú era caçador, Esaú era forte, Esaú exalava a saúde física, a cor, o corpo, o semblante, trazia caças, trazia vitórias, trazia comida para o pai, preparava, e o pai amava Esaú, o pai sempre via Esaú como o melhor, como o mais forte, o abençoado, ele que deveria receber a bênção da primogenitura. Esaú era o escolhido do seu pai, Isaque. Mas Jacó foi o escolhido de Deus. Jacó era fraco fisicamente, na sua aparência. As suas atitudes eram caseiras, eram reservadas, eram tímidas, eram fracas. Então, nessa fraqueza é que se vai manifestar o poder de Deus. Deus escolheu os fracos, os que não são, as coisas loucas do mundo, as coisas que não são, para confundir as que são. Então Deus vai estar sempre escolhendo. E entre aquele que tem a aparência física mais forte e aquele que tem o espírito mais forte, Deus escolhe as coisas do espírito, o relacionamento espiritual. Porque embora tendo pouca força, tu não negaste o meu nome. Então, geralmente, na escolha, o que tem a força física se apega às coisas deste mundo, às coisas terrenas, às coisas diabólicas, às coisas da carne, como diz Tiago. São totalmente voltados a uma vitória, a uma conquista material, terrena, pela sua força, pelo seu braço. Esperam que pela força do braço, pela força física, eles vão conquistar as melhores coisas, as coisas de maior valor. Mas as coisas de maior valor não são as coisas materiais, não são as coisas visíveis. São as coisas invisíveis, porém reais e atuais e presentes, com a presença de Deus, do Espírito de Deus, que é real e habita em nós, vem habitar em nós. E aí nos fortalece, e aí nos dá uma força, uma sabedoria, uma condição de ter vitória também na terra. Não só dizer que vamos ter vitória no céu, que vamos morrer e lá vamos receber herança, galardão, prêmios e tudo apenas nesse sentido de pós-morte. Não, Deus vem, o Espírito Santo vem e nos fortalece agora. As coisas se transformam. O fraco se torna forte, o forte se torna fraco. Então Jacó vai ter suas conquistas, Davi vai vencer o gigante, Davi vai conquistar o reino. E os grandões fisicamente não vão conseguir o que Davi conseguiu. Não vão conseguir o que Jacó conseguiu. Mais um exemplo, o exemplo de José. José, um dos mais novos, com a sua roupa colorida, causava espanto nos irmãos maiores, mais velhos, mais fortes em todos os sentidos, mais ousados, mais aventureiros. Quando viam o irmãozinho chegando com a sua roupa colorida, o desprezavam, o menosprezavam. E já diziam entre eles, já combinavam entre eles,
que os outros é que iriam dominar a família, porque seria uma vergonha o irmãozinho de roupa colorida ser o líder, o dominador, o chefe de uma casa com tantos homens mais fortes, mais ativos, nas caçadas ou nas lutas, no que for. Então José era desprezado pelos irmãos, mas Deus escolheu José. José começou a ter sonhos, visões, como está dizendo aqui o apóstolo Paulo, passarei as visões e revelações do Senhor. Então esse poder vem do alto, é o poder de Deus, não é o poder físico, não é a força do braço, não é o cavalo, não é o que tenha, não são os bens que tenha, mas é a própria força que o Senhor lhe dá, é uma força do Espírito que José tem. Deus escolhe José. Então José, mesmo com a veste colorida, mesmo com sonhos e os outros com obras, com atitudes, atividades, Deus escolheu José. E José então vai ser fortalecido, porque nós já lemos aqui que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então naquela fraqueza de José, o poder do Espírito, o meu poder, o poder de Deus, o poder da revelação, o poder da presença de Deus vai ficar mais claro, vai se manifestar naquele que é fraco aparentemente, ele é fraco fisicamente, mas ele tem uma grande força para amar a Deus, ele ama a Deus com toda a sua força, ele ama o seu próximo, ele já sabe, José já sabia, Davi já sabia, Jacó já sabia que iriam cuidar dos seus irmãos, do povo de Deus, que iriam ser líderes para amar, para cuidar. Então existe toda uma expressão de que o meu poder vai se aperfeiçoar na fraqueza. Abel mesmo já intercedia por Caim. Com certeza no culto havia amor de Abel a Deus e a Caim. Algo, inclusive, da oferta, Abel preparava para compartilhar com o seu irmão. Essa é a força, é isso que Deus quer. Alguém que vai cuidar do seu povo. Alguém que vai transmitir a palavra de Deus com amor, esperando que todos sejam abençoados, como ele é. Então ama ao próximo, ama ao irmão, ama a todos, como a si mesmo. Tanto José quanto Davi, quanto Jacó, com certeza tinham um grande projeto, um grande propósito de ver toda a casa abençoada, todo o povo de Israel na presença de Deus. Eu realmente amava o próximo, não queria só para eles. Esaú tinha todo o sentimento egoísta, de força, de conseguir para ele com a sua força. Não pensava no irmão, não pensava no pai, não pensava direito na mãe. Posteriormente, Esaú foi se casar com mulheres que trouxeram grande sofrimento para a família, coisa que Jacó jamais faria. Jacó vai casar com uma mulher abençoada que vai trazer alegria para os pais, será uma bênção. Então, o projeto de ser uma bênção, nós não podemos ter, para ser escolhidos por Deus, nós não podemos ter um propósito só de ser abençoados, querer ter tudo de Deus, querer fazer para Deus, para receber em troca tudo de Deus. Nós temos que realmente desejar que o nosso irmão esteja conosco, que todos recebam, que o maior número possível, quanto a gente puder, de toda forma, com dedicação, com carinho, com amor, com trabalho, levar a todos à presença de Deus. É nesse momento que Deus escolhe. Quando você tem esse coração com essa força para que todos sejam abençoados, todos recebam. Se você recebeu, todos devem receber. Se você conheceu, todos devem conhecer a Cristo, ao amor de Cristo, ao Espírito Santo, a eternidade, as visões. Se temos recebido do Senhor, já no culto da ceia, Paulo disse, porque eu vos entreguei aquilo que recebi do Senhor. Nós temos que ter essa visão de repassar, de compartilhar, de deixar fluir o que nós recebemos de Deus. Também tive minhas visões, meus arrebatamentos, fui ao céu, vi os anjos, a cidade dos anjos, como os anjos acompanham a vida aqui na terra, como estão sabendo, acompanhando
tudo o que está se passando nos governos, na sociedade, nas vidas de forma individual e como os anjos estão prontos a trabalhar, a atuar. Como diz a própria palavra de Deus em Hebreus, são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, dos escolhidos de Deus, vão guardar os escolhidos, vão recolher os escolhidos. Vários textos da Bíblia ligam o ministério dos anjos com a vida dos escolhidos de Deus. Então, quem é escolhido, também Deus dá esse privilégio que o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque realmente o momento da escolha é este momento em que você assume a sua fraqueza e busca a companhia de todos, a presença de todos. Você precisa de todos. Você precisa de Deus e precisa de todos. Quanto maior for a fraqueza, mais você precisa do seu amigo, do seu irmão, da humanidade. Você precisa de todos. Você não se resolve sozinho. Quem é você? Paulo mesmo vai dizer isso na sua palavra. Eu que não sou nada, eu que sou fraco. Então, é nessa fraqueza que está o ponto, mais um ponto do escolhido, para ser escolhido. É como quando nós falamos que o ponto da química da escolha é aquele ali de Cornélio. Ele orava e dava esmolas. Então, na oração, ele buscava Deus, poder de Deus. Mas o poder de Deus, ele só se aperfeiçoa com fraqueza. Se houver orgulho, soberba, não vem. Deus se afasta, o Espírito de Deus se afasta. Deus não suporta o soberbo, o arrogante, o orgulhoso. Nós já sabemos disso. Então, Deus virá sobre o humilde, aquele que se humilha, que será exaltado, aquele que se quebranta, coração contrito, coração quebrantado, o Senhor não despreza. Deus escolhe o coração contrito e quebrantado, humilde. Deus dá graça ao humilde, Deus rejeita ao soberbo. Então, o poder de Deus que está aí disponível, ele vai se encaixar na humildade, no que é fraco, na fraqueza. Ele precisa desse espaço para se complementar, para fazer a obra, para ver essa escolha, para ver essa unidade do homem, o Espírito do homem com o Espírito de Deus, para que Deus venha habitar neste templo consagrado pela humildade, nessa fraqueza de dependência total. Alcançar um nível de busca, de oração, de confissão de dependência total. Deus, eu preciso de Ti completamente. Eu não sou nada sem Ti. Realmente, o quebrantamento, chorar, buscar, clamar, pedir, se prostrar de verdade mesmo. É aí que o poder de Deus chega, encontra um lugar propício. Ele vai habitar neste lugar que está totalmente quebrantado, totalmente preparado para Deus. E uma forma de se manifestar justamente o poder de Deus na fraqueza humana e ocupar esse espaço da fraqueza humana, do clamor, do pedido, da humilhação, do quebrantamento, do coração contrito, totalmente entrega real, absoluta a Deus, é justamente através da esmola. É justamente essa prática que demonstra o quebrantamento, vem ser real. Quando você socorre, quando você busca o que está caído, quando você se põe disponível de tal forma que esse poder
vindo a você, escolhendo você, esse poder vai fluir para a humanidade toda. Quanto mais você estiver disponível a dar o que precisa ser, o que socorre o necessitado, o aflito, a viúva, o órfão, é aí que o poder de Deus quer. É aí que Deus escolhe. Porque vai haver benefício. É esse coração que Deus quer. Deus vai dizer, eu quero esse. Eu quero amar, quero salvar, quero prover, quero sustentar o mundo todo. O pobre, o sofredor, o triste, o necessitado. Eu quero alguém assim. É esse que eu vou escolher. Porque se alguém está clamando a Deus, pedindo a Deus, Deus me dá um alimento. Deus, estou com frio, estou com fome. Quem vai aquecer como resposta de Deus? A pessoa está clamando a Deus. Deus tem amor. Deus quer. Mas quem está disponível? Quem está pronto a sentir isso e fazer isso? E ajudar o pobre? E dar uma esmola? E ajudar o necessitado? Então é aí que se completa. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nessa obra em favor do necessitado, do que está clamando. Alguém está pedindo, estou pedindo cura. Então Deus vai mandar diretamente. Alguém está pedindo um prato de comida. Então como Deus vai mandar o prato de comida? Escolhendo alguém, escolhendo um irmão, escolhendo alguém que ama, com o coração pronto. Por isso Deus escolheu Davi. Achei a Davi, um homem com o coração segundo o meu coração. Esse vai cumprir o meu propósito. Vou colocar o meu espírito nele, vou estar com ele, vou abençoá-lo, vou protegê-lo, porque ele vai realizar a minha obra. E a obra de Deus não é só no púlpito. A obra de Deus é de alcançar o faminto, o necessitado, o que está orando, o que está clamando a Deus, pedindo que Deus levante alguém. Há uma oração na terra, pedindo a Deus, Deus, escolha alguém para ser usado por ti, para ser uma bênção em tuas mãos. Alguém que não seja egoísta, que só pense em receber e nunca passe pela sua mente que ele deve compartilhar, que ele deve dar. E a palavra de Deus vai nos dizer que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E Paulo, em outro momento, vai dizer que, se encontrando com os apóstolos mais antigos, com Pedro, com João e outros mais, eles lhe deram a destra e confirmaram o seu ministério apostólico chamado de Deus e só lhe advertiram para que se lembrasse dos pobres. E Paulo diz, o que procurei fazer diligentemente. Então já havia o entendimento de Pedro, de Tiago, de João, dos demais apóstolos, e agora de Paulo, de que realmente essa canalização do poder de Deus na nossa vida, ele depende de estar fluindo desse coração escolhido por Deus, ser este coração que vai se dedicar aos outros, que vai trazer a palavra com honestidade, com sinceridade, que vai cuidar do irmão carente, do necessitado, da viúva, do órfão. Tiago vai dizer, esta é a verdadeira religião, esse é o verdadeiro encontro com Deus. É alguém que tem um coração pronto para amar, que ama Deus, recebe o poder de Deus e que ama o próximo. Pode canalizar este poder em benefício de vidas e ser uma bênção, como Abraão foi escolhido para ser abençoado, mas no mesmo nível para ser uma bênção para a humanidade. Então que você também possa andar por este caminho, possa ter essa compreensão que os apóstolos tiveram, que a palavra de Deus nos traz de Gênesis a Apocalipse. Deus nos deu essa visão, Deus nos dá essa revelação, Deus nos escolheu para estar aqui trazendo essa palavra. Deus está nos dando arrebatamento ao céu, Deus está nos mostrando, Deus está realmente conosco
nessa obra. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.